Aqui é o podcast atual, estamos ao vivo na Expo Itaguaí, a maior festa country do Rio de Janeiro, né? Como a gente está ao vivo, estamos aqui fazendo alguns ajustes técnicos para poder conversar aqui com o Monge Macedo. Ele que... Eu não vou saber falar o nome do templo. Templo Roxode. Roxode. Fica em Piranema, né? Piranema. Né? Ótimo. Kleber? Pode continuar. Ótimo, maravilha. Seu primeiro nome é? O meu nome de sacerdócio é Shin Toku. Shin Toku. Toku, isso. Sim. Shin é fé, Toku é virtude. Então seria a virtude da fé. Esse nome a gente recebe no momento que a gente usa essa expressão assim, a gente raspa a cabeça, a gente vira monge, né? Faz a primatulsura. Aí a gente troca o nome mundano, que o meu nome é Márcio, por Shin Toku. E mantém o sobrenome, que é Macedo. Tá. O budismo não é uma religião, né? É uma forma de vida. É religião? Religião. É religião porque tem liturgia, tem as preces que a gente faz, tem a leitura também das orações aos antepassados que os fiéis pedem para que façam para os seus entes queridos. Então, sim, é uma religião. É uma religião fundada pelo Buda, Siddhartha Gautama. Sim. Começou na Índia, depois foi para Coreia, China, do Japão, o Japão foi para o mundo. E o Buda que a gente conhece é exatamente aquele que a gente vê nas imagens mais famosas? Né? Tem um budinha, né, que eles colocam assim, que é um de cristal, que é meio gordinho e tal. Aquele lá, na verdade, não é nem japonês, é chinês, e aquilo não é referência do Buda, porque o Buda ele andou 70% da Índia, embaixo de um sol de mais de 40 graus. Então, jamais ele teria... Ele era magro, ele tinha mais de 1,90 m. Né? Então, aquilo lá é representativo, é uma forma de as pessoas acharem para trazer sorte, dinheiro, esse tipo de coisa. Verdade. As pessoas que têm interesse em conhecer, né, o budismo, sim, como é que elas chegam até vocês? Bater na porta lá, vocês vão abrir? Tem que, antes, reservar um local, um horário para poder conhecer? Não, lá onde eu estou agora, eu vim transferido de São Paulo para cá faz 1 ano e meio. Eu estava em Taubaté. Então, hoje eu tenho essa função de bispo desse templo e eu moro no templo. Todo dia, de segunda a segunda, eu tenho culto, é culto matinal. De segunda a sábado é das 7 da manhã, domingo e feriado nacional das 9 às 10. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, quer conhecer pela primeira vez, vá no domingo. Porque no domingo eu tenho mais tempo e a pessoa tem mais tempo para poder sentar, conversar, tomar um café. Sabe o que eu achei muito bacana? Me deparar com vocês aqui na festa, né? Vocês estão lá no Espaço da Agricultura com um templo, né? Sim, um stand. O senhor Carlos Kiefer me convidou ano passado, apostou nessa parceria, porque, na verdade, o intuito que nós temos é de resgatar a cultura japonesa na cidade de Itaguaí, que está perdido. Muitos não seguem mais a cultura, os filhos não falam mais a língua. Verdade. Não tem mais contato com dança, com música. Então, a gente sentiu essa necessidade. E eu, como religioso, a minha função é aproximar a sociedade, a comunidade, com a religião. E eu tenho essa necessidade, eu vejo essa necessidade. O budismo e a agricultura tem tudo a ver. Tem mesmo? Olha... Tem, porque a primeira leva de imigrantes veio para fazer o que no Brasil? Trabalhar na agricultura, lavoura de café, foi em 1908. E o primeiro monge budista a pisar em solo brasileiro veio nesse navio Kasatomaru em 1908, que é o nosso mestre fundador Ibaragi Nisui. Então tem tudo a ver com... Ele veio para o Brasil como agricultor, não podia vir como monge, porque eu estava em guerra, né? Estava a Segunda Guerra pegando... E ele veio como monge e trabalhou na lavoura. Demorou um tempo para ele poder continuar e assumir o papel dele como um verdadeiro monge, como foi. Entre os religiosos lá do templo, a maioria são japoneses? Olha, tá assim, páreo a páreo hoje, viu? Páreo a páreo, porque assim, em Itaguaí ainda tem mais adeptos japoneses, mas tem cidades que a maioria são brasileiros, então não você descendentes. Falou uma coisa certa, né? Não descendentes. A Batian da Cíntia, sim, ela era budista, né? Mas a sua filha, a mãe da Cíntia e a Cíntia não seguiram, né, o budismo, sim, né? Isso acontece. Ela também era imigrante, né? Ou filhos de imigrante. Aliás, era imigrante a avó da Cíntia, né, Batian. É. Né?
E o japonês, então, faz parte, né, da sua memória, né? Faz. Eu lembro que a gente fez uma revista há 15 anos atrás, quando completou os 90 anos da imigração japonesa. E nós também falamos lá do templo de vocês, né? É muito bacana. Era o bispo Yoshikawa. Hoje ele está em Londrina. Ele está em Londrina. Mas você não é japonês, né? Não. Eu sou filho de italiano. Olha. Minha mãe italiana nata. Meu pai brasileiro. E minha esposa é japonesa, mas minha esposa já é segunda geração. Então, minha filha seria, pela minha esposa, a terceira geração. Como você chegou ao budismo? Como o budismo, né? Tá, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Campinas. Sim. E eu sou muito amigo de uma família chamada Família Riga e Família Yamada. São duas famílias tradicionais do templo. Família Riga, a família que fundou esse templo de Campinas. Eu era muito próximos a eles. E aquela coisa, né? Jovem, 23, 22, 23, 24 anos, sem rumo, sem religião e cheio de problemas, cheio de dúvidas. E aí eles me trouxeram para essa realidade do budismo que me deu a resposta daquilo que eu precisava, que eu estava buscando. Poxa vida, que eu viva 80 anos. E depois que eu morrer, o que acontece comigo? Então eu vou viver 80 anos e acabou? O que o budismo acredita após a morte? Na próxima existência. Você tem uma próxima existência. E isso me confortou. Porque se eu vivo 80 anos, eu já estou me preparando para a minha próxima existência. Então tudo que eu faço de positivo, lá na frente, vai refletir algo positivo. Então a gente não vive essa vida por acaso. A gente vive essa vida preparando ou para se iluminar agora, ou para ter uma outra existência, uma outra vida melhor do que essa. Seria comparando com o que o espiritismo também crê, na sucessiva reencarnação, até você se levar espiritualmente, né? Exato. Tem uma nuance. Não é exatamente igual, mas é muito próximo. Quando eu arrisquei dizer que não era uma religião, porque eu já ouvi dizer que também é um estilo de vida, né? O budismo. Não deixa de ser, mas ela é tratada como religião. Mas você acaba absorvendo. Porque ali você não é só a prática espiritual que você se exercita ali, é também a física, né? Por exemplo, a nossa prática religiosa, a gente pronuncia um mantra. A gente fala Namu Myoho Renge Kyo. É uma linhagem chamada linhagem de Nichiren. E durante o culto, você pronuncia esse mantra. Então você não fica passivo, você fica ativo. Então, uma meditação ativa. Então você mexe com espírito, mente e corpo. Quando os três estão alinhados, aí você está no caminho correto, aí você está certo. Você não pode estar seu físico mais, sua mente menos, seu espírito menos ainda. Então não, tem que ter um equilíbrio. O budismo é equilíbrio, tudo vem de um equilíbrio. Quando está tudo equilibrado, tudo alinhado, não tem como as coisas darem errado. A gente vive numa era de sofrimento, ponto. Mas a gente vai conseguir ter uma sobrevida, digamos assim, melhor. Entende? Então o budismo, ele dá essa sensação verdadeira de tranquilidade. Você disse que quando jovem, né, se encontrou dentro do budismo, né? Foi. Mas onde foi ali o start? Onde que você realmente percebeu? Que às vezes as pessoas, elas vão, mas não se identificam, né? O que fez assim, aqui é realmente onde eu vou encontrar o meu caminho? Olha, eu cheguei num lugar que ninguém me conhecia. Quer dizer, algumas pessoas, né? 2%. A maioria dos japoneses, eu brasileiro. E da forma que eles me acolheram, eu nunca tive isso em lugar algum fora a minha família. Nenhum lugar fora a minha família, nunca senti isso. Então eles me acolheram como se me conhecessem há muitos anos. Há muitos anos. Por quê? Porque o objetivo deles era me salvar. Eles tinham isso em mente. Não, eu preciso salvar esse rapaz que é amigo dos meus filhos. Isso é lindo, né? Você entendeu? É lindo. Poxa, não tem como a gente não ficar maravilhado com tudo isso. E aí eu me tornei monge como forma de retribuição. Eu penso, tem mais pessoas que estão passando por uma dificuldade igual ou até maior do que a minha. Eu não vou me contentar eu tentando me salvar, vendo o meu próximo, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu tenho respeito e admiração sofrendo. Então eu preciso trazer essas pessoas para que elas tenham a mesma felicidade do que eu, porque todo mundo no mundo só vai ser feliz quando todos forem felizes. Porque
tanto a felicidade como a tristeza, ela é contagiante, ela atinge a gente. Mas esse mundo que a gente vive é um mundo assim tão Complicado. árduo, né? Tão... Complicado. Né? Complicado demais. A gente vive um mundo assim que... Mas ainda eu acredito, sabe? Eu acredito no ser humano. Eu não, assim, lei dos homens, política... Não. Pra mim, eu já não creio muito, não. Mas no ser humano eu acredito. No potencial que cada um tem para poder salvar o outro e a gente poder viver bem, sabe? Tá faltando, acho que mais... você enxergar nas outras pessoas aquilo que você é. Veio uma curiosidade na minha mente aqui. Você teve oportunidade de retribuir a alguém aquilo que lá atrás aquela família te deu? Muitas pessoas. Modéstia à parte, muitas pessoas. Porque hoje eu vivo para a religião. Eu não tenho outra profissão paralela. Eu não posso, não tem nem se eu quisesse eu teria condições de ter. Porque a minha vida, ela é muito atribulada. A minha família é segundo lugar. Olha. Os fiéis é minha opção. Sim. Né? Minha esposa sabe, minha filha sabe. Eu vivo para os fiéis. Mas eu sei que futuramente ela vai entender e ela vai falar assim, poxa vida, meu pai fez algo por alguém. E eu quero que ela imite isso. Né? E eu quero que ela imite isso, sabe? Eu quero que ela seja uma pessoa melhor do que eu fui quando tinha a idade dela. Sabe? Eu acho que não é dinheiro, não é fama. Eu venho de uma família abastada. Né? Mas, sabe? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dentro do budismo existe um voto de pobreza ou algo nesse sentido? Não é bem voto de pobreza, né? A gente... eu raspo a cabeça justamente pelo sinal de desapego, né? Sim. Mas a gente vive num mundo capitalista, infelizmente. Então a gente precisa sobreviver. Mas sobreviver com o que eu tenho, pra mim tá bom demais. Então, ou seja, não busca acúmulo, não, né? Não, acúmulo não. E mesmo se eu tivesse acúmulo, eu não me encantaria em ficar só comigo. Eu já tirei distribuído pra todo mundo. Desapego total, então, né? Total. Aquilo que lhe provém é o que te mantém, tá ótimo. Pode falar que é balela que eu tô falando, esse cara é louco. Não é. Não. É aquilo que eu escolhi pra mim. Sabe? E eu acho que muitas pessoas, muitos monges que estão comigo têm o mesmo sentimento que eu tenho. Existe uma hierarquia dentro da religião? Você falou que é bispo, né? Sou bispo. É um cargo de responsável por um templo. Tá. Tem um arcebispo, que é o Correia, o arcebispo Correia, que é um brasileiro como eu. E o que equivale a um padre ou a um pastor? É o que valeria, né? Dentro do... eu acho assim, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o sacerdócio, ele é uma coisa única, né? Foi como eu disse, existe as patentes, não, as hierarquias, os cargos, na verdade. Então, tanto na Igreja Católica, como até mesmo na Igreja Evangélica, existem as hierarquias e o budismo é a mesma coisa. Então, então o bispo está equivalente a um padre ou a um pastor? A um bispo de uma igreja católica, digamos assim, você entendeu? E tem toda também a estrutura hierárquica aí, né? Você responde a um Estado, vamos pensar assim, né? É federativa o budismo? Como é que é a estrutura? Não, a gente tem uma instituição que fica em São Paulo, na Vila Mariana, e tem uma sede espiritual que fica em Lins, interior de São Paulo, onde o pioneiro do budismo no Brasil, o mestre Ibaragi, Ibaragi Nisu, ele foi morar naquela região. Então, foi o primeiro templo budista lá, que surgiu ali. E depois os outros 11 templos do Brasil foram se espalhando. Então, a gente tem todos os templos têm CNPJ, a gente tem os encargos que a gente tem e os sacerdotes, cada um responde ao seu mestre e ao arcebispo. Tem duas pessoas. O meu mestre foi aquele que me pegou do zero, me trouxe para o sacerdócio e fez eu virar um monge. E o arcebispo é o cargo que é o chefe de todos os bispos e sacerdotes do Brasil. Né? Que hoje o caso está no arcebispo Correia, uma pessoa fantástica. Se um dia você pudesse entrevistá-lo, você vai ver que ele é uma pessoa assim, sabe, não tem como dizer. E a gente responde a ele. E nós, bispos, somos nomeados por ele. Mas a administração geral que fica no Japão, na cidade de Kyoto, eles sabem o que cada sacerdote faz, o que cada bispo faz, o potencial dele, e aí é o nosso Papa que assina essa nomeação. Ótimo. Você está
buscar ser monge já é para você também estar à frente de um templo. As pessoas que frequentam ali, Sim. Como é que elas são denominadas, né? Elas podem alcançar também ao ponto de tornar-se monge? Pode. Pode. No meu caso, era um fiel, fiquei por 2 anos como fiel e me deu a vontade, eu quero ser monge. Aí o meu mestre, né, que era o bispo do templo daquela época, falou para mim, tá bom, então primeiro você mostra que você quer. Falei, como? Venha nos cultos, participe das atividades, ajude quando você puder. Então aí eu comecei e tal, ele me observando. Aí eu entrei como auxiliar sacerdotal, aprendiz, e aí eu fiquei por 6 meses, depois eu me ordenei sacerdote. Foi dia 28 de junho de 1998. Foi mês passado, fez 25 anos de sacerdócio. Uhum. E tô até hoje, para mim é uma realização. Então você veio parar em Itaguaí por uma indicação, uma determinação? Foi uma determinação. Eu estava em Taubaté, fiquei 6 anos em Taubaté. E aí houve um rodízio de bispos. Cada 6 anos há um rodízio de bispos. Tá. E aí agora vai para Itaguaí. Chegou quando? Ano passado? Cheguei no dia, se não me falha a memória, dia 15 de janeiro de 2022. 22, ano passado. Um ano aqui, um ano e meio já na cidade. Mas eu já vinha fazendo atividades antes aqui, né? Eu já vinha uma época, eu já conheci os fiéis daqui do templo. Já teve outra oportunidade de você participar, ou você tenha conhecimento de algum templo como uma festa dessa daqui da cidade? Em outras cidades? Em outras cidades a gente participa de uma festa em Mogi das Cruzes, onde eu morei por 12 anos. Onde a colônia é muito forte. Lá tem a festa que chama Akimatsuri. É considerada hoje a maior festa da colônia japonesa em todo o território nacional. Olha. São 2 finais de semana, 2 sábados e 2 domingos. E lá eles fazem negócio, implemento agrícola, máquinas agrícolas, porque é uma cidade, um cinturão verde do estado de São Paulo, né? Então a gente tem a barraca do yakisoba e do udon. É uma festa fantástica, muito grande. Então a gente tem em todos os templos do Brasil, a gente consegue arrecadar fundos colocando barracas de comida nesses eventos. Só que aqui pra gente ainda é muito grande. Então a gente tá com um stand religioso, então só devagarzinho. Só vim com esse objetivo aqui, né? Eu vim para expandir mesmo, mostrar para a cidade de Itaguaí que existe um templo budista que tem 60 anos de fundação, fez em 2019. Caso você não sabe, em 1959 o primeiro templo budista era aqui no espaço da Expo. No Bunka. Ficou por 20 anos. Não, o Bunka é um clube. Bunka é um clube, é verdade. Aí até 74 que ficou aqui. Aí né? ficou 20 anos aqui e teve que ser transferido. Aí o Bunka falou, vem junto conosco. E aí a gente teve que sair e a gente foi junto com eles. Vocês pegaram um pedaço da terra lá. A gente recebeu um pedaço deles. Mas era aqui, em 1959. Inclusive, hoje eu dei uma entrevista lá para a Secretaria de Agricultura e eu trouxe um livro que um bispo japonês veio para o Brasil. Ele é curador do nosso museu, lá em Kyoto. E ele fez uma pesquisa e fez uma exposição que fala sobre samba, futebol e café. Então eu acompanhei ele no estado de São Paulo, a gente foi para Santos, a gente foi para o Museu de Imigrante em São Paulo, e o primeiro monge budista da minha instituição. E o pai da imigração japonesa, o Sr. Ryu Mizuno, era fiel da minha religião. Ele pediu para o Papa da época, da minha instituição, um sacerdote para que acompanhasse os imigrantes para dar o suporte espiritual. Foi aí onde veio o mestre Baragi Nisui. Então, o budismo tem tudo a ver. Tem muito a ver com a história de Itaguaí, né? Muito a ver, muito a ver. Muitas famílias daqui, como você mesmo disse, eram budistas e hoje os filhos não seguiram, mas são fiéis famosos da cidade que faziam parte da nossa instituição religiosa. E os filhos não seguem, porque os pais morreram. Mas o nome está lá. Está na história. Você tinha que ver Itaguaí, isso nas décadas de 80, 90, era só festa, né? Era só festa. O pessoal dizia que era mesmo, né? Eu não cheguei a ver essa época. Eu comecei a vir pra cá em 1998. Eu cresci na colônia japonesa, né? Que legal. A minha esposa é descendente de japonesa, legal, né? Bom. E assim, eu tenho memórias assim maravilhosas desse período da minha infância, juventude, até adulto, né? A colônia era forte, o Bunka se fazia muito presente e tudo mais, né? Esse é uma coisa que
algumas pessoas estão envolvidas e querem resgatar isso, né? E a festa do Japão veio para isso, para resgatar. E a gente vai, eu acredito que vai dar certo. Se todo mundo abraçar a ideia, e vamos falar assim, vamos usar um slogan aí, voltar às raízes, né? Eu acho que vai para frente, o negócio vai ser bom. Com certeza. Monge Macedo, obrigado por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz. Tá, foi um prazer conversar Prazer contigo. é meu, estou à disposição. Quem quiser conhecer o templo, tá lá no Espaço da A gente Agricultura. está lá amanhã, no Espaço da Agricultura, e quem quiser conhecer o nosso templo ali na estrada RJ99 ali, né? Estou à disposição. É só bater na porta? Pode bater na porta. Então Pode ir tá na porta ótimo. que a gente atende. Obrigado. A gente dá um jeito. Eu que agradeço.